Vamos começar a nossa reunião de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Deus amado, agradecemos ao Senhor, Pai, por essa noite. Te louvamos pela sua graça e pela sua misericórdia. Muito obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu sustento, que o Senhor concede a nós. Te louvamos, Pai, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Te louvamos, Pai, pela sua palavra, que é viva, eficaz e fala ao nosso coração. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus gracioso, é um Deus poderoso, é um Deus que vem até nós, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus perdoador, aquele que perdoa os nossos pecados quando confessamos eles. Te louvamos, Pai, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos livrar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus temos a salvação, temos a reconciliação e temos a garantia, Deus, da vida eterna. Nós te louvamos, Pai, porque podemos ter a certeza que mesmo em diante as tempestades, as dificuldades da vida, o Senhor sempre estará conosco, nos sustentando, nos fortalecendo, nos conduzindo e nos levantando, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso bom pastor, é aquele que nos acompanha, nunca desiste e abandona de nós, mas sempre está conosco, mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. E te louvamos, Pai, porque no tempo oportuno o Senhor nos conduzirá até pastos verdejantes. Te louvamos e demos glórias a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos falando sobre a teologia da oração, estamos caminhando sobre essa questão. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre a oração e a palavra de Deus, que são basicamente duas coisas necessárias que devem ser caminhadas juntas. Pode passar. Veja só, a palavra de Deus é um registro de oração, de homens de oração e suas conquistas, da garantia divina da oração e do encorajamento dado aos que oram. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar registros bíblicos de homens que clamavam ao Senhor, que rogavam a Deus, que buscavam a presença de Deus, o socorro de Deus. E ao mesmo tempo nós podemos ver que esses homens, eles foram usados por Deus como resultado da sua vida de oração, da sua vida de consagração. Então veja, homens que não oram, consequentemente, nunca foram usados por Deus. E os homens da Bíblia, eles de fato tinham uma relação íntima com o nosso Senhor Deus. Pode passar? Veja só, a reverência pelo santo nome de Deus está intimamente relacionada ao elevado respeito por sua palavra. Essa veneração do nome de Deus, a habilidade de fazer sua vontade aqui na terra como no céu, e o estabelecimento e glória do reino de Deus estão tão envolvidos na oração quanto estavam quando Jesus ensinou aos homens a oração universal. Nós devemos ter a consciência de que a nossa reverência, o nosso voltar-se a Deus em oração, em buscar a Deus em oração, vai se refletir não só aqui na nossa vida, não só neste tempo, mas também na eternidade. Então, assim como a casa de Deus é chamada ou conhecida a casa de oração, assim também, nesse mesmo tipo de simbolismo, a Bíblia ela deve ser chamada ou conhecida como o livro da oração, né? O qual, abrindo a palavra de Deus, nós encontraremos homens que oraram, encontraremos instruções bíblicas sobre oração e encontraremos conduções de como orar de forma correta, né? A oração é o grande tema, é o grande conteúdo da palavra de Deus. Não é o principal. O principal é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós vemos que acompanhando toda a narrativa bíblica, nós temos a informação sobre a oração. Homens que oram, homens que clamavam a Deus, homens que rogavam ao Senhor, homens que reconheciam que o seu poder, a sua força estava no exercício contínuo da oração ao Senhor. A palavra de Deus, por isso, é a base e o catálogo da oração da fé. Vamos ver Colossenses 3, versículo 13. 3,16. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo,
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que é a base, é o alicerce para que tenhamos uma vida de oração. Pense comigo, como que nós vamos saber o que orar se nós não conhecermos a palavra de Deus? Como que nós vamos nos achegar a Deus sem saber como Deus autorizou ou conduziu como devemos chegar a Ele? Então, é no conhecimento da palavra de Deus que nós saberemos como orar, o que orar, quando orar. Quando essa palavra de Cristo habita em nós ricamente, ela é transformada, ela é assimilada à medida que é inserida na oração. Ou seja, quanto mais eu tiver relacionamento ou intimidade com a palavra de Deus, isso vai refletir na minha oração. Se eu me envolvo, se eu me debruço, se eu começo a saborear a palavra de Deus, consequentemente, isso vai refletir na minha vida de oração. E por isso, a fé é construída da palavra e do Espírito, e é o corpo e substância da oração. Veja aí o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Veja que interessante a condicional que nós temos aí, né? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, para que a nossa oração seja uma oração correta, uma oração que encontre a Deus, que entre no altar de Deus, isso deve refletir a palavra de Deus que está em nós. E a palavra de Deus estará em nós, não a gente colocando, enfiando a Bíblia, ou tentando engolir a Bíblia. Não, a palavra de Deus estará em nós quando nós nos voltarmos a conhecer ela, a ler a palavra, a estudar a palavra, a se aprofundar no conhecimento da palavra, a decorar a palavra, e como resultado disso, nós teremos uma oração eficaz, uma oração que será respondida por Deus, será ouvida e respondida por Deus. Pode passar. A palavra de Deus é o sustentáculo no qual a alavanca da oração está apoiada e pelo qual as coisas são movidas poderosamente. Então, é a partir da palavra de Deus que, de fato, a oração será movimentada, a oração será conduzida. Por quê? Porque se eu não conhecer a palavra de Deus, se eu não conhecer o Deus verdadeiro, eu orarei errado, eu vou pedir errado, eu vou clamar errado, eu vou me voltar a Deus de forma errada, o meu coração terá princípios errados, as minhas escolhas serão escolhas erradas, não serão escolhas que se encaixarão na vontade de Deus. E, consequentemente, a minha oração não estando dentro da vontade de Deus, ela não será respondida, ela não será respondida, não terá a resposta para ela. Pode passar. A palavra de Deus torna-se prática e eficaz pelo processo e exercício da oração. Veja só 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Versículo 1. Primeiro Reis 18:1 diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E veja que Elias, se os irmãos lembrarem, se apresentou a Acabe, mas a resposta à sua oração não veio. Não veio até que ele orasse por 7 vezes.
Depois de 7 vezes clamando ao Senhor, daí veio a chuva. Então, a palavra vinda de Deus foi acompanhada pela oração para que aquilo que foi dito na palavra acontecesse. Por isso que a palavra de Deus é o grande auxílio para a nossa oração. A palavra de Deus, se for deixada de lado, consequentemente, a nossa oração estará frágil, estará fraca, não terá forças para se achegar a Deus. Se for implantada e impressa no nosso coração, formará uma corrente transbordante de oração plena e irresistível. E por isso que o salmista diz que nós devemos guardar em nosso coração a palavra de Deus. E quando nós estivermos alicerçados pela palavra de Deus, consequentemente, a nossa oração refletirá isso. Por isso que a ausência de força vital na oração pode ser explicada pela ausência de um constante fornecimento da palavra de Deus. Ou seja, se a minha vida de oração, se a minha prática na oração está um pouco capenga, de repente isso é o reflexo de uma falta de intimidade com a palavra de Deus. Se eu não consigo saborear o exercício da oração, consequentemente, isso pode estar refletindo a minha falta de interesse em ler e estudar a palavra de Deus. E como nós estamos vendo aqui, o resultado disso, a realidade disso, é nós não orarmos direito, é nós não termos as orações respondidas, é nós não termos intimidade com Deus, é nós não termos uma vida de consagração ao Senhor. E se a gente for voltar para os outros temas que nós vimos no passado, é de fato a danificação de uma vida de oração por completo. Então, aquele que quer aprender a orar de forma correta, aprender a orar bem, deve primeiramente estudar a palavra de Deus e guardá-la em sua memória e pensamento. Porque se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus, consequentemente a nossa oração não será uma oração eficaz. E aqui estão algumas das mais abrangentes e exaustivas declarações da palavra de Deus sobre a oração, sobre o que orar e da forte promessa feita a respeito da oração. Orem continuamente, dediquem-se à oração, perseverem na oração, em tudo pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus, orem sempre e nunca desanime, e os homens orem em todo lugar, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Então nós percebemos que a palavra de Deus, por várias vezes, traz este mandamento de orar, de orar, de orar, de orar. Isso, a vida de oração vai ser um reflexo da intimidade que nós temos com a palavra de Deus. Porque se nós lemos a palavra de Deus, nós iremos ver ali que o próprio Deus nos ordena a orar. Então, se nós estamos lendo a palavra de Deus, se a palavra de Deus sendo guardada em nosso coração, consequentemente, eu terei uma vida de oração. Pela oração, trazemos as promessas da santa vontade de Deus para o presente e para a nossa realidade. É como se, não sei se vocês assistiram o vídeo o filme O Todo-Poderoso do Jim Carrey, que ele recebe uns poderes divinos, né? E para agradar numa noite uma mulher que ele estava querendo sair com ela, ele pega e laça a lua e traz a lua mais para perto, né? Para que a lua fique bonitona, grandona para a sua saída, né? E a oração é justamente isso. É você pegar e trazer para a realidade as promessas de Deus, aquilo que Deus disse que faria. Ou seja, uma vida de resposta de oração é o reflexo de uma vida com intimidade na palavra de Deus. Pode passar. Por isso, olhe por um momento para outra grande promessa de Deus e descubra como podemos ser firmados pela palavra de Deus quando oramos e no firme solo em que permanecemos quando fazemos nossas petições ao Senhor. Veja de novo João 15:7, para reforçar o que lemos.
que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha só, vocês podem pedir o que quiser e vocês terão essa resposta. Só que para isso aconteça, é preciso algo anterior a isso, que é permanecer na palavra de Deus. Como reforço dessa passagem, abre 1 João, capítulo 3, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 3. Depois de Hebreus, Tiago, Pedro, João. Versículo 22. Diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Esses dois versículos vêm corrigir o nosso coração, no sentido de que o que nós estamos falando aqui não quer dizer que tudo o que eu oro, Deus vai responder. Tudo que eu peço, Deus vai responder. Tudo que eu desejo e apresento a Deus, Deus vai responder. Né? Como a Xuxa dizia, o cara lá de cima vai me dar tudo que eu pedir. Né? Não é esse o princípio. Veja que, inicialmente, nós vimos que nós devemos guardar a palavra de Deus. E aqui diz: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e aqui está o segredo, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja, aquilo que nós pedimos em nossa oração está agradando a Deus ou está agradando o nosso coração? Aquilo que nós rogamos ao Senhor é para glorificar a Deus ou é para glorificar a minha vontade? E essa é a diferença de conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia vai instruir o meu coração a pedir conforme a vontade de Deus. Não pedir conforme a minha vontade, os meus desejos. Porque a minha oração ela vai ser respondida quando eu orar conforme a vontade de Deus. Por isso que a oração, junto com a palavra de Deus, consagra, santifica todas as bênçãos de Deus. A oração não é para simplesmente obter coisas de Deus, mas para fazer santo aquilo que já foi recebido do Senhor. Oração faz as coisas comuns santas e as seculares sagradas. Recebe as coisas de Deus com ações de graças e as consagra com o coração agradecido e devoto serviço. E por último, pode passar? Isso. Fazer a vontade de Deus e ter sua palavra habitando em nós é essencial, vital para uma oração eficaz. Mas alguém pode perguntar, né? Mas como saberemos o que é a vontade de Deus? Como que nós vamos descobrir, entender a vontade de Deus? A resposta é estudando a palavra de Deus, mantendo a palavra de Deus no nosso coração, deixando a palavra de Deus habitar em nós ricamente. Porque se nós ignorarmos a palavra de Deus, nós nunca saberemos qual é a vontade dele em nossa vida. Veja Salmo 119, 130. Diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação da palavra de Deus traz clareza à nossa mente, traz clareza ao nosso coração, traz entendimento para com a vontade de Deus, nos conduz a entender qual a vontade de Deus para a nossa vida e, consequentemente, vai conduzir a nossa oração para que oremos conforme a vontade de Deus. Ou seja, para conhecer a vontade de Deus em oração, devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, que intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus.
E estar cheio do Espírito Santo é estar cheio da sua palavra, é estar cheio do conhecimento da vontade de Deus a partir das Escrituras. Então, quanto mais intimidade eu tiver com a palavra, mais a minha oração terá sentido real. Quanto mais eu conhecer qual a vontade de Deus para o meu coração, para a minha vida, mais a minha oração será voltada a glorificar a Deus, não a glorificar a minha vida, o meu coração. E quanto mais eu orar a Deus para que Ele seja glorificado, mais as minhas orações serão respondidas. Por isso que é essencial, necessário, que a oração caminhe com a palavra de Deus. Que tenhamos essa verdade gravada em nosso coração e que nos empenhemos também em conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus revelada a nós. Em nome de Jesus, amém.